Meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem, nós estamos no 29º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje tem uma frase central que diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O pequeno texto que meditamos hoje na liturgia, tirado do evangelista Mateus, faz parte de uma série de controvérsias entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei e outros grupos, sobre temas como o imposto, a ressurreição dos mortos, o mandamento mais importante e outros diversos assuntos sobre os quais os fariseus tentam apanhar Jesus em alguma palavra mal dita por ele. Em quase todas essas controvérsias está também presente a questão da lei romana imposta aos judeus. O tributo a César era uma realidade que as comunidades cristãs e iniciantes tinham que enfrentar. Elas, como as velhas e tradicionais comunidades judaicas, tinham sonhado durante séculos com o comando de um único Senhor, quem seria o próprio Deus. Traduzido no presente por uma expectativa em torno do Messias, o Deus da libertação, o Deus da nova vida, o Deus de outro poder diferente do poder de César. Mas agora essa comunidade e as comunidades se encontravam fazendo parte de uma monarquia que oprimia sobretudo os pobres. Lá, como hoje, os mais afetados pela política fiscal eram os mais pobres, os trabalhadores da terra, os camponeses e os arrendatários. Não se pode esquecer que o imperador era entendido, ou devia ser entendido, como um deus, coisa totalmente contrária à mentalidade judaica e mais contrária ainda à mentalidade das comunidades cristãs nascentes, que lutavam por implantar uma vida estruturada sobre o comum, sobre a fraternidade, sobre a partilha e sobre a comunhão. A frase central do Evangelho de hoje, que Jesus mesmo diz aos fariseus e mestres da lei: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, reflete justamente o princípio que sustentava as comunidades cristãs, que conheciam não um imperador, mas um Deus Pai misericordioso, amoroso, e não um explorador injusto com os pequenos e com os pobres. Um Deus que era compassivo. O que deve ficar claro para todos nós é que Jesus não põe Deus e César no mesmo nível. Jesus dá autonomia e caráter absoluto a Deus, que é dom, que é esvaziamento de si, próximo das pessoas e com elas fazendo aliança e comunhão. O Evangelho de hoje também nos ajuda a entender que o cristão é alguém que tem clareza em relação a tudo o que deve. Em relação ao mundo dentro do qual ele se coloca, ele é um colaborador dos serviços aos irmãos e irmãs, mas ao mesmo tempo um denunciador de todas as formas de exploração, de injustiças, de corrupção
e abusos praticados por quem quer que seja. O cristão é alguém que vigia sobre a partilha que ele faz com aqueles a quem ele se compromete viver para o bem comum. O cristão também será alguém que sabe que em nosso mundo pessoal e em nosso mundo social há muitos e diferentes Césares. Há muitos instintos de posse, de poder, de obsessão por bem-estar material, espírito de competição. Não esqueçamos, dentro de cada um de nós mora mais do que um César. E normalmente nós nos subjugamos a eles. E quando nos subjugamos ao poder ou à obsessão pelo bem-estar, nós acabamos por colocar a Deus de lado. Então, nenhum César deste mundo pode envenenar nossa principal razão de ser neste mundo. Escolher e servir a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas e acima de todos os reinos. É a Ele que devemos tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.